Histórias trágicas de amor estão no coração da humanidade desde os tempos mais remotos. A impossibilidade de se estar com quem se ama parece avivar ainda mais os sentimentos das pessoas. Aquela mistura de indignação, saudade e carinho possui ainda mais força que a própria presença do ente amado. Quem aqui não conhece, mesmo de ouvir falar, da história de Romeu e Julieta? Mas a ideia que, entre famílias rivais, possa brotar uma paixão como esta é ainda mais antiga do que costumamos pensar. Aqui mesmo no canal, eu já tratei da lenda do Poço Amargo, que narra um relacionamento trágico entre uma nobre judia e um plebeu cristão. Mas existiram outras muitas narrativas como esta, algumas com mais verdades do que se possa imaginar. Um desses contos trágicos, talvez a história de amor proibido por excelência, lá pelas terras portuguesas, é aquela entre o El-Rei, Dom Pedro I de Portugal, e sua esposa e amante, a bela Inês de Castro. Era o início do século XIV. A Idade Média dava seus últimos suspiros e o mundo passava por uma lenta modernização. Na Península Ibérica, isso levou a um processo expansionista compreendido por parte dos reinos unificados de Castela e Leão. Essa expansão fez absorver muitos outros territórios, como Galiza, Toledo, Sevilha e Múrcia, reunidos no que viria a se tornar a Espanha. Ao sul, ainda subsistia o reino muçulmano de Granada, enquanto ao leste se estendia o reino de Aragão e o reino de Navarra. Para os portugueses, manter sua independência no meio desse processo era fundamental. Nada impedia que a expansão de Castela alcançasse também as terras lusitanas, razão que preocupava muitos nobres em Lisboa, em especial o rei Afonso IV. E qual a melhor maneira de assegurar a independência e soberania do seu país? Se você pensou em uniões militares e políticas, acertou. Dessa forma, o sábio monarca procurou casar seu filho com a bela Constança Manuel, filha do Duque de Peñafiel, um dos nobres castelhanos que estavam interessados em conter a centralização do poder por parte do seu próprio rei. O duque, como muitos outros, temia que a coroa pudesse tirar os seus antigos privilégios senhoriais. Ao casar sua filha com o herdeiro de Portugal, garantia a proteção mútua de ambos os envolvidos. Acordo finalizado, Dona Constança Manuel veio com seu séquito de ajudantes para a corte portuguesa. O problema é que neste séquito estava uma bela charmosa e inteligente chamada Inês de Castro, que pertencia a uma das famílias que rivalizavam com o governo português. A própria presença de Inês não era nenhuma ameaça. As coisas só se tornaram mais graves quando o príncipe herdeiro, Pedro I, passou a preferir Inês à sua própria esposa. Não que ele descumprisse seus votos matrimoniais ou traísse a pobre Constança, mas a verdade é que os dois passaram a desenvolver uma espécie de amor platônico. Segundo os relatos e as crônicas, e aqui é difícil de saber onde o mito e a realidade se misturam, Pedro não teria manchado a honra de Inês, como se essa fosse uma simples concubina, mas passava longos períodos em sua presença, além de costumar agraciar a jovem com toda sorte de joias e presentes. Isso despertou o desgosto de Dona Constança e mais tarde do rei Afonso, que ordenou o exílio da jovem. Todavia, mesmo essa distância imposta, não seria capaz de frear o romance. Sob toda sorte de pretextos, Pedro I fugia em viagens secretas para se encontrar com sua amada. Existem momentos em que o destino parece brincar com as pessoas. O casamento arranjado entre Pedro e Constância veio a ter um trágico fim com a morte da pobre mulher durante um dos seus partos. Tão logo o luto havia sido superado, o príncipe mandou que sua amante voltasse do exílio. Casou-se com ela em segredo e passaram a viver juntos em Coimbra, onde tiveram 3 filhos. O seu pai tentaria casá-lo novamente com outra nobre e ficou completamente furioso ao saber do que ele havia feito. A presença dos Castros na corte era uma ameaça não só à sua sobrevivência, mas também ao próprio país. Aconselhado por seus ministros, mandou então prender e assassinar Inês de Castro. As narrativas dizem que na ocasião ela levou seus 3 pequenos filhos, implorando assim a misericórdia do avô e monarca. Ele até pensou em ceder, mas seus conselheiros novamente o advertiram do quão perigoso seria deixar aquela mulher viva. Tudo isso foi feito às escondidas do príncipe. Quando este soube, empreendeu uma guerra civil contra o pai, juntando em seu séquito os próprios irmãos da falecida Inês e toda a força que eles pudessem arregimentar.
A rebelião foi escalonando a ponto de ameaçar a unificação portuguesa e só teve término quando a própria rainha, mãe de Pedro e esposa de Afonso, interviu para conciliar pai e filho. Foi firmado então um acordo, onde Afonso cedeu mais poderes ao seu herdeiro. Em troca disso, Pedro perdoaria os ministros por terem aconselhado a execução de sua amada. Era evidente que isso só seria mantido enquanto o antigo monarca ainda estivesse no trono. E foi justamente o que aconteceu. Tão logo assumiu a coroa, Pedro se vingou violentamente daqueles que considerava culpados. Mandou matar e arrancou o coração dos ministros que haviam proposto o assassinato de Dona Inês. Aqueles que puderam conseguiram escapar do país e evitar a sentença cruel. Mas nem isso bastaria para saciar a sua sede por justiça. Se não bastasse, alguns apontam que Pedro também mandou desenterrar a sua falecida esposa. Como eles haviam se casado, Pedro exigiu que ela fosse reconhecida e coroada como rainha póstuma de Portugal e mandou ainda que os nobres empregados palacianos beijassem a mão da defunta como um gesto de humilhação e mortificação. Uma belíssima sepultura foi então encomendada e construída. Nela repousam os restos de Inês de Castro. À sua frente e voltado para esta primeira sepultura, permanece o corpo de Pedro, para que no dia do juízo, ao ressuscitarem, possam estar um de frente para o outro. Alguns dizem que muito disso é ficção ou foi aumentado. Outros ainda pensam que Pedro era um maluco, um lunático, inconsequente. Mas muitos veem também em seus gestos o reconhecimento de algo mais profundo e verdadeiro. Suas ações vingativas seriam fruto daquela indignação que surge quando alguém afronta uma pessoa que amamos. Quem, no lugar de Pedro, não ficaria também transtornado ao perder o amor de sua vida? Na lápide da falecida Inês ainda resta a inscrição até ao fim do mundo, como representação de um sentimento que nem a morte seria capaz de suprimir. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E até mais, se Deus quiser.